Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam se cuidando direitinho para que a gente possa voltar logo para as nossas aulas presenciais, né? Eu tô morrendo de saudade e hoje a gente vai matar um pouquinho dessa saudade corrigindo aquele simulado que vocês fizeram de 10 questõezinhas, tá? Vamos encerrar o primeiro bimestre e começar a nova etapa. Pega o seu caderno, pega a sua caneta, busca todo o material para anotar as dúvidas e para ver aí como que foi essa avaliação, né? Vamos lá! Então vamos começar a nossa correção. Só para você lembrar que essas são as questões que você respondeu naquele simulado virtual lá do Google Forms, tá certo? Pegou a canetinha? Vamos lá! A primeira questão do simulado, gente, fala sobre a Revolução Inglesa, ou Revoluções Inglesas, né? A primeira unidade do primeiro bimestre. A primeira questão, ela pergunta assim: o período em que Oliver Cromwell dirigiu a Inglaterra, decretando, entre outros, o ato de navegação que consolidou a marinha inglesa em detrimento da holandesa, ficou conhecido como... Vamos lá. Primeiro, lembrando que o Oliver Cromwell foi o líder da Revolução Puritana, liderou o exército, né, de camponeses, chamado Cabeças Redondas, contra o exército do rei, e durante o seu governo ele instala a República. Tá? Durante esse período aí, o rei não governava, né, não como antes. Ele havia sido, inclusive, decapitado, né, o rei Carlos I foi decapitado pela Revolução, então não teve a monarquia. E o Oliver, durante esse período, ele vai declarar que os navios holandeses e todos os navios que não são de bandeira inglesa não podem transitar, trafegar ali pelo território, né, inglês, e muito menos podem transportar produtos ingleses. Essa medida era importante para fortalecer a economia da Inglaterra e para combater o principal adversário deles, que eram os holandeses. Por isso que na questão fala em detrimento da holandesa. Então, a resposta, como a gente já deu para perceber, é a República Puritana. Tá? Esse foi o período da República, em que o Oliver Cromwell governou a Inglaterra nessa forma aí de governo, que não é mais a monarquia, tá bom? Vamos para a segunda questão. O Bill of Rights, Declaração dos Direitos, né, que foi um documento super importante para consolidar aí o parlamento, né, o modelo parlamentar na Inglaterra. Essa Declaração dos Direitos já vai fazer parte da segunda fase das revoluções, que é a Revolução Gloriosa, né? A Revolução Gloriosa aconteceu graças a um acordo entre a rainha, que ainda não era rainha, né? A herdeira do trono, a Mary, que era filha do Jaime II, casada com o herdeiro também da Holanda, Guilherme de Orange, e desse acordo resultaria que o parlamento teria mais autonomia, né? Em troca, eles iriam deixar a realeza intacta, né? Só que somente uma parcela da população iria se beneficiar com isso, né? Então a questão se trata disso. Qual era a característica dessas aí apresentadas pra gente que contemplava a Declaração dos Direitos, ou essa fase aí, né, que a declaração vai acontecer? A resposta correta, gente, é a letra D. Diz que pela aproximação econômica entre a burguesia comercial manufatureira e a nobreza, que aconteceu, né, isso tudo aí durante a Revolução Gloriosa. Então, vamos entender. A burguesia comercial manufatureira. A gente viu que a principal atividade econômica da Inglaterra naquela época era a manufatura de lã, né, a criação de ovelhas lá dos camponeses, e essa lã ela era vendida para os burgueses que transformavam isso em tecido. Então, nós temos uma revolução que foi liderada por burgueses, é uma revolução burguesa, que vai favorecer essa classe, certo? E também vai favorecer a classe dos nobres. Por quê? Esses nobres que tinham terras, e durante a lei de cercamento,
eles mudaram as cercas de lugar, né? Eles criaram cercas e mudaram essas fronteiras de lugar, eles se beneficiaram, porque eles acabavam tomando as terras daqueles que eram mais pobres, terras que eram públicas, então que eram cedidas para essas pessoas que não tinham condição de comprar suas terras. Então esses nobres, eles também se beneficiaram, tá, com a Revolução, também se beneficiaram com esse momento aí, porque eles acabaram ficando fortalecidos. Agora, os burgueses e essa nobreza querem também poder político, certo? Então tudo isso é porque eles queriam poder político, certo? Vamos para a terceira questão. O rei Jaime I, que era filho do Carlos I, que foi decapitado lá durante a Revolução, ele pretendia governar a Inglaterra de forma absolutista, ignorando o parlamento. E para justificar essa opção política, ele utilizou a teoria do direito divino dos reis, né, que afirmava o quê? Vamos voltar um pouquinho. Então, o rei Jaime, como eu falei, ele era filho do rei Carlos, que foi decapitado, e ele vai voltar ao poder, a monarquia vai voltar depois da Revolução Puritana, porque o Oliver Cromwell vai morrer e o filho dele vai assumir, né, o Ricardo, só que o Ricardo não vai conseguir manter tudo aquilo que o pai começou. Então ele vai sofrer um golpe que os nobres, né, vão realizar para tirá-lo do poder e trazer de volta a monarquia, certo? E o Jaime II queria trazer de volta não só a monarquia, como a monarquia absolutista, absolutismo ele queria trazer de volta. E ele se baseou naquela principal teoria, que é a teoria do direito divino dos reis, que alegava que o rei era um escolhido de Deus, que, portanto, qualquer pessoa que fosse contra o poder do rei também estava indo contra Deus, certo? Essa teoria ela foi super defendida por alguns teóricos, né, absolutistas, como, por exemplo, o Rousseau, né, que a gente estudou. Vamos para a quarta questão. Ato de navegação. O ato de navegação, gente, ele foi realizado em 1651. A gente já falou dele ainda agora, né? Nós vimos que a principal ideia do ato de navegação era fortalecer cada vez mais a economia inglesa. Assim, a letra C é a correta, contribuindo para aumentar o poder ou a supremacia marítima dos ingleses no mundo. Eles queriam se tornar a maior economia do mundo. Para isso, eles tinham que controlar o comércio marítimo. E o ato de navegação foi importante porque a Inglaterra tinha muitas colônias, como, por exemplo, lá no Oriente, as Índias, né? E essas colônias forneciam produtos, as especiarias. Então, somente os navios ingleses poderiam transportar esses produtos. E isso iria proteger a economia dos ingleses. Quinta questão. O Iluminismo foi o nome dado ao movimento intelectual que se desenvolveu no século XVII. Já sabemos, né? O Iluminismo começa no século XVII e ele se fortalece no século XVIII. Então, assim, a alternativa que apresenta o princípio filosófico desse movimento. Então, o que a gente sabe? Que o Iluminismo ele era baseado na ideia de razão, racionalidade, colocar o homem como centro de tudo. Assim, a gente tem a letra A, crença na razão, como fonte para a crítica social e política. Então, para os iluministas, a razão era a fonte do conhecimento verdadeiro, certo? E aí vai ter outras várias coisas, né, que a gente estudou. Não só a razão, como o antropocentrismo, né, o homem no centro de tudo, a perseguição às crenças e às superstições, porque não se baseiam na verdade, não se baseiam na razão, dentre outras várias coisas, né, gente? Vamos para a sexta questão. Então, vamos tentar ser mais rápido, né? O vídeo vai ficar muito longo. Sexta questão. São princípios fundamentais do liberalismo. Liberalismo econômico, que é uma das características do iluminismo, tá? O que a gente sabe? Liberalismo vem de liberal, de liberdade, liberdade econômica. Então, dessas características que nós temos aqui nas nossas alternativas, a letra A é a correta. Por quê? A principal característica do liberalismo é a não interferência do Estado na economia. É não mais permitir que o rei ditasse, por exemplo, o preço dos produtos ou os impostos.
que o rei não interferisse na economia. Essa era a ideia principal do liberalismo que se inicia no século XVIII. Era deixar que a economia pudesse se regular, né? Que as pessoas, os comerciantes, sozinhos pudessem ditar as regras, as suas próprias regras dentro do seu trabalho. 7ª questão. Despotismo esclarecido. Para quem não lembra, um déspota, ele é um autoritário. É um governo autoritário, certo? No caso, nós temos aí os reis, né? As monarquias absolutistas eram déspotas. Então, os regimes de governo adotados na maioria dos países naquela época era o despotismo, certo? O despotismo esclarecido, ele vai se caracterizar como? Ele vai se caracterizar na letra D por difundir nas monarquias constitucionais. Algumas monarquias, elas aceitaram constituições, tá? Alguns reis aceitaram a elaboração de constituições. Isso é uma característica iluminista, né? Então, uma característica também desses reinos eram aceitar os princípios liberais. Então, os déspotas esclarecidos eram reis que aceitavam alguns princípios do iluminismo e colocavam alguns desses princípios em prática, como, por exemplo, a elaboração de uma Constituição, certo? 8ª questão. Essa é uma questão sobre a Revolução Industrial, certo? Ela é muito fácil, gente. Diz assim, a mecanização da produção, ou seja, tornar mecânica, né, trazer as máquinas, foi uma das principais realizações da Revolução Industrial. No entanto, essas máquinas, entre os séculos XVIII e XIX, foram criadas a partir da invenção de uma outra máquina muito importante, que é a do James Watt, que apresentava características bem diferentes de todas as máquinas que até então existiam. Identifique as características das máquinas utilizadas nas indústrias na virada do século XVIII para o XIX. Durante a nossa leitura, a gente já identificou a característica, né? Que eram os motores movidos a vapor. Quem aí não lembra que o James Watt foi o inventor da máquina a vapor? É só voltar naquele videozinho, naquele material que eu já mandei para vocês antes. Normalmente, esses motores eles eram alimentados com carvão mineral. O vapor, a energia motriz gerada, né, por uma combustão desse carvão mineral. A máquina a vapor ela vai ser super importante, ela vai ser aplicada em várias coisas. No barco, vai ser aplicada dentro das fábricas e até nas locomotivas, possibilitando aí o transporte por via terrestre de uma forma mais rápida, nos trens. 9ª questão. Segurei que já está acabando, hein? Em seu curto período de existência, a Assembleia Constituinte, ou seja, a gente está falando agora da Revolução Francesa. Essa Assembleia Constituinte, que foi criada, né, em 1789 e durou até 1791, conseguiu várias mudanças, várias reformas. A Assembleia Constituinte estava direcionada principalmente à defesa dos interesses de quem? Da burguesia. Né, gente, não se esqueça que a Revolução Francesa também foi uma revolução burguesa, que essa Assembleia Constituinte ela foi convocada depois dos Estados Gerais. O rei Luís XVI ele convoca os Estados Gerais porque ele quer aumentar os impostos para solucionar a crise econômica. E o terceiro estado, que era a maior parcela da população, ficou muito insatisfeita com o fato de que o primeiro e o segundo estado sempre votavam contra o terceiro e sempre venciam nas votações. Então, o terceiro estado convoca a Assembleia Constituinte, cuja ideia principal é elaborar uma Constituição para que todos possam seguir, inclusive o rei, se ele ainda ficasse no poder, né? Essa Constituição favorecia a todos, principalmente aos burgueses. E última questão, movimento enciclopedista, que também é um movimento iluminista, tá? A enciclopédia é conhecida como uma das obras características do iluminismo. Por quê? Você lembra o que era enciclopédia? Eram aqueles livros, né, gente, que os enciclopedistas lá, o D'Alembert, vai juntar uma galera para poder colocar o máximo de conhecimento possível naqueles livros.
Para quem estava nas nossas aulas presenciais lá na escola, a gente viu enciclopédias, né? A gente foi na biblioteca, folheou, né, as páginas da enciclopédia, tinha um monte de conhecimento diferente, não é? Então, somente a letra B pode ser a correta. A enciclopédia, ela permitia uma consulta a produções científicas, filosóficas e artísticas naquela época. Foi um livro que concentrou vários conhecimentos em um só, como se fosse um dicionário, né, organizado em ordem alfabética. Foi o primeiro livro de conhecimentos gerais para que a população pudesse acessar. Então, ele foi muito importante, certo, gente? A enciclopédia, então, encerra aqui a nossa avaliação. Parabéns para você aí que acertou todas as questões. As eventuais dúvidas, elas vão ser sanadas na nossa próxima aula, tá? Então, terça-feira, toda terça-feira é dia de história, quando não é feriado, né? E a gente vai poder, então, conversar e tirar as dúvidas que ficaram, tá? Anota tudinho e aguarda a aula da terça. Beijão, até a próxima!